Fala aí, galerinha do YouTube. Venho aqui com mais um vídeo para vocês, explicando aí não só a linha Moto, mas sim vários aparelhos, né, de outras fabricantes, tanto um chip como dois chips, né, no caso dual chip. O que acontece? Muitas vezes alguns aparelhos, por decisão da fabricante, quando você usa uma operadora 3G ou 4G, a outra automaticamente fica 2G, certo? E nesse vídeo aqui eu vou falar mais sobre aí a temperatura e a duração da bateria do aparelho, que isso aí influencia muito. Bom, vamos lá. A tecnologia dos aparelhos vem evoluindo anos e anos e anos, mas a bateria tem ficado para trás, né? Em questão aí de duração. E também o Android não ajuda muito aí no gerenciamento de bateria. A não ser que você pegue um Android customizado aí pela Samsung e pela Lenovo, né? Que logicamente que a Lenovo é dona da Motorola, mas tem uma modificação e tem um ótimo gerenciador de bateria. E a Asus também tem um ótimo gerenciador de bateria, e assim como a Samsung e outros fabricantes, certo? Então aqui uma dica rápida para vocês é o seguinte: se você tem um aparelho e você acha que está esquentando demais, e está consumindo muita bateria, um simples fato o que, que é a rede que você está usando, digamos assim, rede de dados, o sinal do aparelho. Muitas vezes, quando você vê um review de aparelho de smartphone na internet, eles falam: pô, o aparelho dura 10 horas, 15 horas, usando intensamente, mediano, etc, etc, etc. Mas o que acontece, cara? Todos os reviews que esses youtubers fazem, é, eu não vou dizer que é 100%, mas 90% deles fazem. Vocês podem ver que o aparelho está em modo avião e usando somente Wi-Fi. Ou seja, creio pelo, eu particularmente, eu uso o aparelho em 3G, 4G, 95% aí, né, do dia, né? Então, raramente eu uso o Wi-Fi, porque para mim o tanto 3G ou 4G é mais rápido e mais versátil. O Wi-Fi eu uso mais para coisas pesadas, downloads pesados, etc. Mas para mim usar a rede social, WhatsApp, baixar vídeo de um vídeo rápido do YouTube ou até mesmo do WhatsApp, eu uso 3G e 4G, certo? Então vamos lá. Se você uma dica aí do aparelho, se o seu aparelho está consumindo muita bateria aí, eu recomendo que vocês façam. Se vocês não estiverem usando a internet, por exemplo, você está andando com o celular no bolso, certo? E sua região tem uma cobertura boa, tanto de 2G, 3G e 4G. Não tem necessidade de deixar 24 horas o aparelho em 3G e nem 4G. Que o 4G, além de ele esquentar alguns aparelhos, ele drena a bateria muito rápido. Tipo, se eu ficar no 4G, né, eu estou usando dual chip Vivo e Claro, um exemplo, às vezes eu fico aí menos de meia hora, já foi, putz, 15% da bateria. O que eu tenho que fazer? Na verdade ele faz isso automaticamente, né? Eu sempre faço isso, vou lá em configurações, coloco deixa claro em 3G, certo? Para mim usar aí a internet, porque eu não tenho necessidade de estar usando 4G, certo? E deixo a Vivo, que eu só uso para ligações em 2G, certo? A não ser quando eu preciso usar a operadora Vivo para outras coisas, né? O vídeo tá meio demorado, que eu quero explicar bem certinho para vocês. Vamos lá. Então, para vocês mudarem, se o seu aparelho for dual chip, independente do aparelho que eu estou usando o Moto G4, vocês vão se deparar com em configurações, opções de cartões SIMs, definições de cartões SIMs ou definições de operadora, etc. No caso, aqui, vou mostrar para vocês. Aqui está meu Vivo, certo? Está aparecendo até meu número ali. Perfil do usuário, dados, sim, claro. Estou mostrando para vocês que eu uso as duas operadoras, certo? Alguns aparelhos você modifica 2G e 3G por aqui em configurações de SIM, dependendo da modificação do Android da fabricante, certo? Que a fabricante faz modificação no Android, né? Assim como a Samsung, Asus, Lenovo, etc. Então, vocês veem mais redes móveis,
por exemplo, aqui a Vivo, como eu recebo só ligação, e se ela tiver com uma cobertura boa de 2G, eu deixo em 2G, porque vai ficar dois sinal é, que consome muita bateria, no caso o 3G e o 4G consome muita bateria mesmo. Isso daí é comprovado em vários aparelhos. Quando eu acabo de ligar o aparelho, pra você ter uma ideia, o aparelho esquenta muito, entendeu? Um dia eu vou tentar fazer um vídeo eu ligando o aparelho, eu vou deixar um tempo desligado, esfriando, e eu vou fazer um vídeo com ele desligado, medir a temperatura dele com um termômetro infravermelho, e depois a hora que eu ligar, vocês vão ver o tanto que força a antena quando você começa a receber notificação demais, o aparelho simplesmente esquenta muito, entendeu? Aqui no Claro, né, que eu uso aqui para internet, se eu não for usar, por exemplo, se eu for fazer uma viagem longa e eu só quero receber notificações e não quero usar a internet rápida e também economizar na internet, eu deixo no modo 2G. Além de você estar economizando a bateria pra caramba, você não vai ter superaquecimento, entendeu? Você vai economizar dados, entendeu? E ajuda muito, porque, putz, eu fico chateado quando os pessoal no YouTube fazem review do aparelho, e quando você vai ver, por exemplo, lá a pessoa fala assim, ah, o aparelho dura 5 horas, 6 horas, 7 horas, 10 horas, 24 horas de bateria, mas quando você vai ver, quando eles estão fazendo review, o teste, o aparelho está em modo avião, só usando Wi-Fi. Então, ou seja, Wi-Fi, particularmente eu só uso em casa, muitas pessoas usam no trabalho, etc. Mas o Wi-Fi ele economiza bem mais do que a rede 3G, certo? E uma outra dica também, que eu ia deixar para um outro vídeo, mas eu já vou falar agora, que é simplesmente aqui, que eu vou fazer um vídeo aí mais profundamente falando da bateria do aparelho. Evitem de deixar tudo ligado no seu aparelho. Por exemplo, Bluetooth. Eu peguei aparelho para mexer de pessoas, o aparelho estava quente, travando. A pessoa fala, ah, a bateria não dura nada. Aí quando fui ver, eu simplesmente o aparelho estava tanto com o 3G e o 4G ativado, ambos os chips, estava com o Bluetooth ativado sem uso. E simplesmente o Bluetooth, se você tiver aparelhado com uma pessoa aí maliciosa, você consegue roubar dados, certo? Por exemplo, a pessoa, por exemplo, dá uma ideia para você, né? Eu vou até explicar sobre esse aplicativo também. Por exemplo, assim, me passa uma música aí. Então, ou seja, você vai estar pareado com aquela pessoa. Aí você, o que acontece? Você esquece de desligar o Bluetooth. Aí usando o aplicativo, você consegue roubar tudo que a pessoa tem, tipo de conteúdo privado, por exemplo, fotos, vídeos, pasta inteiras, entendeu? Você consegue fazer isso, que eu já fiz isso, eu já fiz esse teste, entendeu? E esse programa aí eu testo ele há anos, entendeu? Depois eu falo mais sobre ele em outro vídeo. Então já vi muita gente aqui tá com a localização ligado, roteador ligado, NFC, que o meu aparelho não tem NFC, o NFC ligado, o Wi-Fi Direct ligado. Então, se vocês não estiverem usando nada disso, simplesmente desliguem, certo? Desliga o Bluetooth, desliga a localização. Se você está usando o 3G, vem aqui, desliga o Wi-Fi, entendeu? Por exemplo, assim, o seu celular dual chip, você não recebe sinal de, aliás, sinal, desculpa, número de ligação de ninguém, certo? O que que você faz? Você deixa só aquele chip ativo, um chip ativo. Aí quando você usar, por exemplo, tem gente que usa um chip só para internet e o outro só para ligação, ou os dois para ligação, ou os dois para internet e vice-versa. Mas se você não tiver usando aquele chip no momento, você desabilita ele, simples, né? Você vai em configurações, né? No caso, dependendo do aparelho aí, se for modificado ou não pela fabricante, vai estar aqui no cartão, no lugar onde está escrito cartões cinza aqui, vai estar escrito opções de SIM, definições e tal, né? Por exemplo, às vezes eu quando estou usando é, a internet da Vivo e eu não uso o número claro, o chip claro, o que, que eu faço? Eu venho aqui e desabilito, entendeu? Como eu uso o chip 1 para ligação, eu deixo ele sempre ativo, mas em 2G, e o claro eu não deixo em 4G, eu deixo em 3G, entendeu? Porque até então, para economizar dados e também, né, poupar um pouco de bateria. E quando eu não vou usar a internet intensamente aí para, ou seja, entre aspas,
querer rapidez na internet, deixa tudo em 2G. A bateria vai durar bem mais, entendeu? Seu aparelho vai agradecer, a bateria agradece, porque o pior inimigo da bateria é o aquecimento. A partir do momento que começa a aquecer a bateria, ela começa a perder as propriedades dela, entendeu? Ela começa a parar de funcionar direito, entendeu? Porque até então, se vocês consultar qualquer site, qualquer manual de alguma coisa que venha, você compra uma bateria separada para qualquer equipamento eletrônico, vai estar escrito para não expor ao calor e a bateria tem que trabalhar num limite mínimo de temperatura e um limite máximo. E muitas vezes o aparelho ultrapassa esse valor máximo de temperatura. Já vi aparelhos aí operando a 50 e poucos graus, entendeu? Então, se o seu aparelho esquentou, desliga, ou você coloca em modo avião, deixa ele um pouquinho esfriando, para não danificar a bateria. Até então que essas baterias, né, de polímero, que é a lipo, elas podem entrar em combustão, né, com calor ou com a pancada. Então, por isso que existe muitos casos aí de aparelho estar explodindo, de a pessoa deixar carregando, pegar fogo, tomar choque, etc. Por causa que é simplesmente que vários fatores, umidade, entendeu? Que o celular, como o aparelho vive no bolso, pega a umidade, então essa umidade, a água, o líquido é um ótimo condutor para eletricidade. Nunca mexer com o aparelho carregando ou atender ligação com o aparelho carregando. Se sua bateria estufou, troque imediatamente em algum lugar aí, né, um técnico responsável, autorizado. E outra coisa, não usar carregador paralelo. Carregador paralelo danifica a bateria, entendeu? Porque muitos dos carregadores paralelos não têm o dispositivo que quando a bateria está 100%, ele simplesmente quando o carregador original ele para de carregar. Ele só começa a mandar a energia que o aparelho precisa, porque a bateria não vai ficar 100%, entendeu? Usando 100% o carregador parado. Não, se descarregou, por exemplo, aí vamos colocar aí em miliamperagem, em ampere, descarregou 50 miliampere, né? Ou que seja, vai 1 volt, menos de 1 volt, que seja, o carregador vai mandar energia para recuperar aquele 1 volt perdido. Então ele diminui a sua potência. Então ele não vai ficar 2 ampere 24 horas. Não, ele vai ficar oscilando. A partir do momento que, por exemplo, que o aparelho carregou, o carregador faz o que? Ele diminui a tensão ali de amperagem, entendeu? Para mandar menos energia para o aparelho, e alguns carregadores originais aí, eles param de carregar, né? Eles só mandam o necessário, né? Então eu vou explicar mais certinho aí sobre isso daí, porque em outro vídeo, porque é algo detalhado, é algo que tem que dar uma pesquisada para mim não falar besteira aqui, entendeu? Que é sobre bateria, porque eu mexo com automodelismo, então eu mexo com bateria de lipo, bateria NMH, bateria NCD, que é o níquel cadmio, polímero, NMH agora esqueci o nome da bateria NMH com carregador que trabalha com amperagem, com vários tipos de amperagem, com automático, entendeu? Então, assim vai, né? Aí eu vou estar sempre aí auxiliando vocês aí ter um bom desempenho do aparelho, entendeu? Se por exemplo você não quer desligar o aparelho à noite para dormir e tem medo, tipo, por exemplo, assim, que ele sobreaqueça ou não quer que ninguém te enche o saco, vem e desabilita o aparelho, desabilita os chips, entendeu? Ou você coloca no modo avião, entendeu? Às vezes tem pessoas que gostam de programar o celular para desligar, para escutar uma música, etc, etc e tal, né? Então, espero ter ajudado aí. Eu acho que não tenho esquecido de nada aí sobre referência de temperatura, que quando o aparelho esquenta também, ele influencia no touch, tá? O touch de alguns aparelhos eles ficam, digamos assim, menos responde menos, né? Responde menos aí o touch aí, né? Até mesmo já ouvi casos de usuários em blogs, em fóruns, dizendo que chega até queimar o dedo. Então isso aí é um risco porque o smartphone não deixa de ser parecido com um computador. Tem o processador e vai esquentar
E esse processador, a memória, a GPU, etc., eles não têm um dissipador com cooler, igual um computador. O computador, se ele esquenta, ele tem um cooler que ele aumenta a rotação, diminui a rotação. Então é assim que vai. Então, se você cuidar bem do seu aparelho, você vai ter um aparelho por muitos e muitos anos. E não confie 100% nos reviews que o pessoal fazem no YouTube, porque eles fazem de uso somente Wi-Fi. Eles usam o aparelho um dia, 2 dias, aí faz o review. Entendeu? Eu acho que eles deveriam testar o aparelho no dia a dia, no 3G, no Wi-Fi, usando Bluetooth, usando GPS. Ah, também, se você não estiver usando GPS, deixa ligado, que eu acho que eu mostrei aqui, né, a localização. Não deixar programas, muitos programas abertos, segundo plano, sem necessidade, entendeu? Então, se você também o brilho, se você tiver um local escuro, deixar ou no brilho automático, se o aparelho não tiver o sensor de brilho automático, deixar o brilho mínimo possível, entendeu? Porque aí você vai ter uma vida mais útil aí, né, na duração da bateria, e também o aparelho vai esquentar bem menos, entendeu? Espero aí que tenham gostado do vídeo aí, né, compartilhem, se inscrevam no canal, faço de tudo aí para estar ajudando aí, tá trazendo aí novas experiências, novas curiosidades aí para referente a Android, iPhone, etc. Então, espero tá aí ajudando vocês aí, né? Se precisar de alguma coisa, sempre que eu puder eu respondo nos comentários lá do YouTube. E tem um outro porém, pessoas mal educadas e críticas aí, digamos, sem noções, de pessoas sem educação, eu estou deletando esses comentários. Só aceito críticas construtivas, pessoas educadas, entendeu? No que eu puder, eu ajudo, entendeu? Mas eu vou fazer novos vídeos explicando mais outras coisas aí e um vilão grande de bateria, né? Que esses referente à bateria, se eu for fazer um vídeo só, eu vou ficar meia hora falando até mais sobre a bateria, o apps que consome, né? Tem um app vilão que consome muito do smartphone hoje em dia, mas esse daí vai para um outro vídeo, belezinha? Falou, valeu galera e até mais.